Então. A boca dele foi falada, e eu tenho gravado aí o que ele falou. Ele falou que se esse projeto, o projeto de vocês, que é que nós votamos para não ser votado, graças aos vereadores não foi votado esse projeto, porque uma vez um projeto votado para ser cobrado, nunca mais vai ser de graça na cidade de Óbidos. Isso é um direito, isso é um direito moral dado a essa cidade, porque sempre foi de graça. Não é agora que tem que começar a cobrar. Se quer enxugar as contas, enxuga em outro lugar, não na população, que precisa do transporte para poder ir fazer estudar, para poder fazer um curso, para sempre aperfeiçoar o que quer ser no futuro. Então, ou seja, ele falou da boca dele que cortava a partir de amanhã, se não votasse hoje, a data dele foi hoje. Por isso que viemos aqui todos. Então, Paloma, assim, eu como vereador, estou ali dentro. Hoje até conversei com o prefeito a respeito do projeto da água, né, que ficou em pauta. Mas teve a reunião que vocês participaram lá, nós vereadores não fomos convocados também. E também hoje comigo, assim, não comentou nada que seria cortado o transporte dos alunos. E aquele projeto, nós não proibimos, já explicamos na sessão onde foi votado, aquele projeto, nós como vereadores não proibimos de maneira nenhuma o transporte, né? Ele tinha lá que autorizava a utilizar o ônibus, tal, mas os ônibus já sempre foram utilizados. Agora, se nós aprovássemos aquele projeto, naquele conteúdo todo, vocês estariam pagando e a gente não sabe o valor. Lá falava um valor de 4 e pouquinho, mas tinha os outros artigos que incluíam alguns outros custos, que a gente não sabe quanto seria. Então, Nós compreendemos que vocês não queriam cobrar. Isso. Agora ele está jogando para vocês, que vocês não queriam transporte, que vocês têm que fazer uma emenda no projeto dele. Então, mas O que vocês podem fazer para uma emenda, né? tem gente que está em semana de prova ainda. Então, a emenda naquele projeto pela Câmara, eu acredito que não é possível, uma vez porque ele já foi votado e rejeitado, né, doutor? Ele falou na nossa reunião da segunda-feira que vocês podiam fazer emenda. Não. Não, porque não está em... Não, mas espera aí. Ele está jogando. Sim. Ele está jogando o quê? O prefeito da nossa cidade está jogando o quê? Ele está jogando para vocês a responsabilidade de que o transporte foi negado por vocês. Ele está jogando que vocês podem fazer uma emenda de que não cobre, de que vocês não concordam com o valor. Tudo na reunião dele está sendo jogado nas costas de vocês. Embora não precise da gente para o ônibus rodar, a lei federal é maior que a municipal. Se tem que ter uma regularização, pode partir de decreto, embora não precise. Mas, vamos supor, se ele continua... Aí, igual emenda nesse projeto não dá mais. Pode partir um outro projeto de lá, fazer outro. Aí, então, já que ele insiste, então, que ele faça um projeto gratuitamente só para rodar. É, lógico. Aí a gente aprova. Eu acho que todo mundo aqui aprova. Não, emenda não pode fazer nesse mais. Tem que partir um outro projeto da prefeitura. Eu já fui contra o projeto e sou contra o projeto. Eu não voto nesse projeto. Pode mandar o projeto, ele pode banhar o projeto de ouro. Que eu já falei que eu não sou contra a nossa população de Campos Novo Paulista. Quem diria que ia mudar Campos Novo, que ia ser benfeitoria, que ia fazer coisas, só tem buraco na cidade, já tem tudo. Ele quer cobrir o saco com a peneira e o saco com o sol. Eu não voto, eu já falei que eu não voto e não vou votar. Porque na campanha dele ele falou que ia fazer 1000 maravilhas à cidade. Eu não estou vendo nada até hoje. Eu acredito que, né, se está havendo assim muito jogo, emenda, mas se houve uma conversa com vocês, por que o projeto não chega aqui para nós dessa maneira? Da maneira que foi acordado, né? Mas, Paloma, ele passou para você o quê? Que ele quer com o projeto? Ele quer que vocês venham até nós para quê? Para forçar, para vocês forçar nós a votar a ser cobrado? Mas a ser cobrada a taxa ou... Ele fala que o Tribunal de Contas está falando que as contas dele excederam. Eu falei para ele assim, mas você votou 109 mil, não rodei. Mas a festa não estava boa. Eu falei, mas eu não tinha dinheiro para gastar numa festa. Meu filho não entrou na boate, eu não entrei na boate. Vê se alguém tinha da população dinheiro para ficar comprando, comendo, entrando. Não foi toda a população que participou ali efetivamente com dinheiro. A festa estava bonita? Estava. Mas foi muito além do que uma cidade precisava, essa festa. A festa estava boa mesmo, que depois veio o projeto aqui para cortar as horas e jogou tudo nas nossas costas, que nós cortemos as horas dos trabalhadores. Quem faz hora é obrigado a receber hora. Ninguém é obrigado a trabalhar para a prefeitura de graça.
Ninguém é obrigado a trabalhar de graça. Se o nego faz hora, ele tem que receber. Se ele faz hora, porque ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça. E na realidade o prefeito ele é bem, toda vez que tem um projeto polêmico que vai prejudicar a população, ele coloca um dos advogados dele lá ou alguém que é um puxa-saco do lado dele lá para explicar para os outros que é o Tribunal de Contas, é não sei o quê. Sempre ele joga no Tribunal de Contas. Mas então, é isso que ele está falando. Eu falei para ele, então você enxuga suas contas de uma outra forma e não na população. Porque nem todo mundo é pouco, se você for calcular, é 4 pouco por dia, é R$100 por mês, mas tem gente que não tem. Eu já não falei. Eu não tinha dinheiro para pagar ela. Não, e não vai ficar só 4,60. Eu já falei, eu não falei da outra vez? Vai ficar 4,60 Você tira R$50, R$80 do salário defasado, que é dos funcionários públicos mesmo. Você tira R$80 por mês de R$1.000, se não faz diferença. É que para ele, de certo, não deve fazer, né? Mas para quem recebe um salário que é igual, recebe braçal aí da prefeitura, aí faz e muito, hein? Para muitos estudantes que estão ali, que a maioria, se você for olhar no ônibus, são de famílias que não são tão bem estruturadas, mas vão ter uma oportunidade dos filhos poderem estudar. Eles têm o dinheiro contado no mês para o filho ir. Às vezes o filho vai com a mesma calça a semana inteira, porque não tem como repetir a outra. Ou a mãe está na roça, não dá para chegar em casa e lavar. Ou às vezes ele não tem o dinheiro para o lanche. Só que ele fica jogando para lá e para cá e ameaçando os estudantes de que eu vou cortar. Ele falou isso semana passada, que era semana de prova. Essa semana não tem de prova. E ele mandou um recado que está no grupo dos estudantes do ônibus que cortava amanhã, se não fosse votado hoje. Aí nós chegamos aqui, o projeto não está aqui. Então nós queremos saber. Não, esse projeto não volta mais aqui não. Nem com emenda, se você quiser fazer um decreto, ele tem que fazer decreto por ele. Fica jogando com os estudantes. E os estudantes, semana de prova, se sentem o quê? Coagidos. Paloma, deixa eu falar um negócio pra você. Se os nobres vereadores concordar aqui, ó, vamos conversar com o prefeito amanhã. E se for para que puxe esse projeto de volta, nós vamos ver se tem custo. Então, e se for preciso nós fazer uma extraordinária para votar isso aí, para não ter problema, nós fazemos. Então faça, porque os estudantes agradecem. Então, porque o que a gente fala é o seguinte: vocês fazem lá a reunião com ele, a gente não estamos juntos, certo? Então saiu de lá com uma conversa. Agora você está falando. Dessa vez não é gravado, por exemplo. Então, na verdade, eu não posso falar para você que vai cortar, porque eu não vou falar mentira e nem falar, ficar falando as coisas aqui. Vocês defendem os estudantes. Sim, mas então. Eu quero que vocês falem assim, ele não, vou garantir que ele não pode, tem uma lei, a gente vai fazer um projeto aqui e não vai fazer isso, porque tem gente que é semana de prova. Então, mas você tem que entender. Eu estou vindo aqui pelo meu filho, estou vindo pelos outros que estão estudando, estão fazendo prova hoje. Deixa eu falar para você. Eu quero que você entenda o seguinte: o que vocês acordaram na reunião lá? Outra coisa. Então, outra coisa. Ele falou que vai cobrar? Ele falou que quer que ele falou, o que ele falou foi simples assim: o projeto volta, pede 5 vereadores e solicita esse projeto, e 5 vereadores pedindo esse projeto volta. O projeto voltando para a Câmara, ele tem que ser aprovado. Ou mesmo que ele não seja aprovado, ele volta ainda. Então nem ele sabe. Mas então tá fácil. Se realmente. Está bem mal assessorado, porque se ele não sabe que o projeto não pode mais ser voltar para cá, e que esse projeto não Mas ele falou para você que tem que ter 5 vereadores. falou, com todas as palavras dele, a chata estava presente, ouviu também. Então não está tão difícil. Ô Paloma, Esse projeto não tem que ser votado, os estudantes têm que pagar de graça. ô Paloma, mas esse projeto vai voltar com a taxa para ele cobrar. Aí vocês topam de pagar o valor que ele quer coisar? Então vai voltar o projeto e não vai ser aprovado e pronto, acabou. Desde o começo do ano, para esse projeto não ser votado, para poder os estudantes continuarem andando de graça, ele não tem obrigação de levar. Isso nós sabemos que a prefeitura não tem obrigação de dar o transporte. Só que esse transporte foi dado há muito tempo para a cidade não gera emprego para esses estudantes trabalharem. Ele tinha que ter a moral, pelo menos com a população, de garantir o transporte público para esses estudantes universitários e os cursistas. Então a bolsa, ele falou que dava bolsa, 65 bolsas, a Verônica dava 45, ele dava 60 bolsas, ele está com 28 ou 30 bolsas. Ele deu um punhado de bolsa, metade. Isso é a campanha dele que fez. E não vamos esquecer que ele passou de casa em casa com o projeto dele, com o plano de governo dele, garantindo que ele ia dar suporte para vocês. Então, e agora ele vem com isso daí. Na realidade, ele já começou a cortar lá nas bolsas que o Zé falou, nas bolsas.
Agora já vem querendo cobrar do transporte. Então, por isso que tem que analisar na hora que o cara chegar, o candidato, ou que seja, a hora que chegar na sua casa e com o plano de governo dele. Ô Paloma, se eles cortar o ônibus, nós vereadores não tem nada a ver com isso, porque nós votemos a favor para não cobrar, não foi nada de cortar o ônibus, entendeu? Então, se ele cortar o ônibus, isso depende deles. A gente não está sabendo de nada e a gente não quer que corte o ônibus para vocês. Não, porque a Câmara é assim, a Câmara não tem bens, né? O bens é pela prefeitura, aí quem resolve essas coisas é mais, né? Já é para lá, né? A gente não pode comprar bens, a Câmara não pode comprar bens por nada. Você pode transferir o dinheiro para lá, mas o dinheiro transfere para lá, ele pode fazer o que ele quiser, que não tem origem. Ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Se quiser pagar dívida, quiser pagar funcionário com o dinheiro que devolve para lá, ele não é obrigado a cumprir o que nós passamos para lá. Não, e se ele for cortar o ônibus, nós vamos fazer reunião, nós vamos tomar providência. Ele sabe disso que nós vamos tomar providência. Ele está mexendo com as coisas, ele fala umas coisas, manda uns projetos para cá, no outro dia ele fala que é os vereadores, ele não aguenta a pressão do povo e joga nas costas do povo. Bom, foi o que eu procurei informar, eu procurei já uma empresa, uma rede de televisão, se caso ele cortar, eles não vêm aqui fazer. Manifestação, Paloma. Se ele chegar a cortar, manifestação e pronto, acabou. Quem que pode explicar para vocês certinho qual que é o impacto de uma cobrança dessa? Qual que é a dificuldade que a população vai passar? É o Bruno aí, é vereador de Arena. Ele aprovou esse projeto lá, depois ele explica para vocês qual que é o impacto, a dificuldade, estudante desistir de estudo e tal, ele explica certinho para vocês. Pode ficar à vontade, Bruno, explica para eles aí. É vereador, ele aprovou o projeto lá. Sobrou, hein, Bruno? Ele já passou por isso, ele sabe explicar lá. Porque lá, Bruno, quando lá vocês aprovou, Bruno? Ô, Bruno, quando vocês aprovou lá era R$80, né? Hoje está quantos? Mas você tem... O estudante. Então, tipo assim, o prefeito ele tem a economia de cortar e ou manter. Ou manter. Ou seja, Será que depois que ele começou a cobrar lá, será que alguma família que tinha interesse em estudar um filho, alguma coisa, ele desistiu do sonho de estudar um filho dele e por causa de ser cobrado essa taxa? Você tem ciência disso aí? Então, mas aí agora nós vamos dar uma opinião como, vamos dizer, como pessoa que mora em Campos Novos. Ibirarema tem um posto médico 24 horas por dia, o atendimento é completamente diferente, porque você chega lá, você tem, acho que até um raio-x para você fazer, não se compara a estrutura que Ibirarema tem com os Campos Novos. Ibirarema está bem melhor que Campos Novos. Olha a festa que eles vão fazer e garanto que eles estão tipo, de uma hora para outra para fazer festa, porque a festa daqui foi falada que quem ia fazer era o clube, não a prefeitura. E só da prefeitura já saiu 109, que foi arquibancada de dupla, e já
Mas é isso que ele quis explicar, Paloma. Ou a gente vota a taxa mínima. É. Então, só que aqui eu tô falando de Campos Novos. Eu sei. Ou a gente vota, ou ele tem a autonomia de cortar e vocês procuram a empresa. Aí se torna mais caro para vocês, entendeu? Então, só que aqui a população tem que lutar para não ser cortada. Aqui é uma instância, aqui tem muita verba para isso. Rapaz, esse negócio de taxa mínima não existe, Xande. É taxa mínima agora, filho. Depois chega o ano que vem, o cara quer aumentar 50%, 40% a mais nessa taxa mínima aí, vai estar lá em cima. Como tem pagamento de arquibancada por fora? Vocês não fizeram um pacote completo de uma empresa para o rodeio? Ou seja, tira o dinheiro para outras coisas fúteis que podia ter passado, mas a população agora fica sem ônibus. Esse 100 mil vai vir do federal, não? Mas aí ninguém tem resposta. E não, Esse dinheiro que foi gasto, pelo jeito, não sei certinho, mas vai vir do federal, né? não, tipo assim. Mas Não, a conta não, que pagou, no dinheiro não cobra Vai mais, vir Xande. se vier para um outro ano. Pro outro. Agora hoje, R$100 não vem para lugar nenhum. Não, é 100 mil. A eleição tá aí de presidente para governador, não vem verba, né? Trava tudo. A verba que o prefeito tinha que trabalhar já foi, 2 anos dele já foi, agora adiante é só empurrar com a barriga. Então, eu quero assim, que os estudantes e quem precisa do transporte saiba que a Câmara, nós como vereadores, que vamos defender a gratuidade. Agora, se não for possível, né, isso daí, aí vocês vão estar conversando com ele e depois a gente pode participar, desde que seja convidado, porque vocês, por exemplo, a gente... Os estudantes convidam. Então, Os estudantes estão convidando a população, então, os vereadores, para ir na prefeitura e cobrar esse direito de graça. porque é assim, o tribunal, ele não proíbe nada, porque na verdade não é irregular, é um serviço que está sendo prestado à população do município, né? O que o tribunal aponta? Que o município às vezes está com déficit orçamentário e financeiro, que precisa regulamentar, haver o equilíbrio da receita e da despesa. O município não pode gastar mais do que arrecada. Mas em momento nenhum eu acredito que não vai ter lá um apontamento, ó, tem que cobrar isso, tem, entendeu? Então, Também que tem conta deles que pode ser cortada também. Então, é isso, por isso, pode dar uma enxugadinha e manter o ônibus para os universitários. por isso que desde o início é o que eu estava lutando para não aprovasse o projeto para os estudantes pagarem. Porque uma vez que aprovar, depois não vai ser mais gratuito, entendeu? Então, E na realidade, né, André, se ele quiser assumir vamos se dizer, o BO sozinho, ele pode assumir. É só ele fazer, ele por conta dele, ele falar, ó, não vou dar mais coisa, eu vou cobrar tal isso. Quem quiser pagar, vai pagar. Agora ele quer jogar a responsabilidade para nós, sendo que ele podia assumir o negócio sozinho. Então, os estudantes querem já. É assim, vocês apoiem os estudantes, apoiem a população para poder não ser cobrado. A ponto de falar assim, vou cortar esse ônibus, claro, não, vamos lutar com vocês. É isso que nós queremos. da minha parte, eu acredito que Mas de você sabe vários... disso, a gente está então, lutando desde o começo, entendeu? Paloma. Desde a Né? primeira... Tudo que está ao nosso alcance está sendo feito. Sim, a gente agradece. É porque ele fez essa atuação na semana passada, por isso que viemos aqui. Estamos pedindo novamente a ajuda de vocês. Os estudantes estão desesperados. Ele é autoridade da cidade. Ele deveria ter feito alguma coisa, ou está presente hoje, para ele saber que os estudantes estavam. Ele estava sabendo que sim. E a primeira coisa que a gente perguntou, junto com ele, foi: cadê todos os vereadores? Então, Ele falou assim: não, mas hoje eu não convidei. Ele foi, pediu para Eu acho o seguinte, quem dirige uma cidade é Câmara de Vereadores. Quem manda numa cidade é Câmara de Vereadores. Eu estou indo para São Paulo e Brasília, semana que vem, ter uma reunião com a chefia do Ministério Público e com 3 desembargadores. E com o DH
nada. Então, em primeiro lugar, a educação do senhor, como educador, tem esta obrigação de ser o líder desta causa, de falar, eu estou tudo pela educação, porque o povo só vai progredir, evoluir, crescer quando tiver educação e cultura. Fora isso, vai ficar isso aqui 100 anos que a gente está chovendo no molhado, uma discussão ridícula, uma discussão, se você colocar isso para qualquer lugar civilizado do mundo, onde já se viu um prefeito ter a coragem de propor, tirar, condução. Os prefeitos estão procurando maneiras de incentivar a educação, a cultura para o povo, não de tirar migalha e ser questionado por notas que ninguém sabe pelo que ocorreu, deixou de vir, e que vão ser esclarecidas agora pelo Ministério Público, por desembargadores, pelo diabo. Agora a coisa vai. Então, por gentileza, com todo o meu respeito, peço ao senhor que repense aí a sua condição de educador e tome uma postura e assuma essa questão dos estudantes. Por favor. Pela ordem, Marcelo, como o senhor, com todo o respeito, falou no meu nome, acho que eu preciso dar a palavra. Em primeiro lugar, eu tenho a consciência daquilo que eu faço como educador. Como o senhor disse, a gente, como professor, tem uma consciência muito aguçada. Então, eu creio que a minha consciência não é diferente do senhor em relação a ser crítico. Eu concordo em vários aspectos quando o senhor fala da educação, da cultura, e eu acredito que só a educação e a cultura liberta as pessoas dessa situação que nós vivemos da política atual. Certo? Porém, eu discordo do senhor quando o senhor fala que nós encontramos numa situação de lixo. Eu não considero a minha cidade, nem os moradores, nem as pessoas que moram aqui, nessa condição de lixo. Né? Mas essa interpretação que me fica. Aí, senhor Marcelo, eu estou com a palavra, né? E aí, eu concordo com o senhor quando nós colocamos que a educação é importante. Então, como dito, eu tenho consciência do meu papel, eu tenho consciência dos meus votos e eu tenho estudo, eu estudo os projetos. Eu não sou contra estudante, eu sou contra aquilo que precisa ser liberto dessa cidade. Então, eu considero como necessário que todos assumam a responsabilidade para que as coisas melhorem. Não posso jogar a responsabilidade apenas na costa de um ou na costa de outro. Todos nós somos responsáveis. Então, aquilo que eu disse aquele dia continua sendo a minha palavra. Todos precisam assumir a responsabilidade. Todos. A prefeitura precisa assumir a responsabilidade, esta Casa de Lei, os vereadores que foram eleitos e as pessoas que também dependem dos serviços públicos precisam assumir a responsabilidade que cabe a elas. Então, o meu posicionamento aqui, deixo claro às outras pessoas, é um posicionamento consciente, ao meu ver, porém eu respeito as pessoas que divergem do meu posicionamento. Nós vivemos num espaço democrático que eu acho que o que prevalece é o diálogo e o respeito. Então, como o senhor colocou meu nome, eu só estou trazendo a palavra ao senhor.